Entrevista. Vamos falar sobre futebol aqui neste nosso Cidade Entrevista. Mário Flávio está aqui comigo e a gente vai conversar, não é, Mário, com o Steve Almeida. Ele é técnico do time do Porto. O Porto vai disputar a Série A2 do Campeonato Pernambucano, Mário. É isso mesmo, Vitor. Mais uma vez, bom estar aqui. A gente entrevistou semana passada o Leandro Senna, técnico central, e hoje trazendo aqui o jovem Steve, né? Que a primeira pergunta de Laís ali disse: Mário, quantos anos esse menino tem? São 29 anos. É isso, né, Steve? Bom dia. Bom dia, Steve. gente. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso, 29 anos. Iniciei um pouco jovem, né? E graças a Deus a gente tem dado continuidade. Estou com 29 anos. Dizem que eu estou muito novo ainda, né? Mas já estou ficando cara. Não é muito novinho, não. Você quer mais novo. Tem cara mais novo, né? Olha, o Steve já foi campeão da Série A3 em 2023 com o Ipiranga e estava na comissão técnica do Suede Lima nessa boa campanha agora que tivemos do Maguari, né? Era auxiliar técnico, né, Steve? Isso, correto. Recebi o convite do professor Suede Lima, que foi um cara que eu aprendi muito, né? Nessa última temporada agora no Pernambucano, onde a gente pôde juntar forças, claro, liderado por ele, a gente conseguiu juntar força e classificar aí o clube para a Série D. Eu estava procurando aqui, Mário, a Série A2 está programada para agosto, né? São 10 clubes e só o campeão que vai conseguir acesso, né? Campeonato dificílimo, né? E assim, tem uma SAF aí no meio, que é o América Mineiro, o América do Recife. Sim. Tem o Vitória das Tabocas, né, que o Paulo Roberto, lá prefeito, gosta de investir. Tem a Cabense, com o Lula Cabral de volta ao poder lá na prefeitura, gosta de investir também. Então, um campeonato dificílimo, né, Steve? Correto, Mário. A2 de Pernambucano, a gente sabe que é muito difícil, né? Campos difíceis, times que já têm uma passagem, né, na primeira divisão, que hoje figuram na segunda e todos querem voltar, né, para a primeira divisão. Então, a gente também tem uma camisa muito forte, né? Claro que com o trabalho de base que já vem sendo desenvolvido há algum tempo, como todos já sabem que é o projeto do Porto, eu brinco que a água no CT é diferente, né? Porque os meninos parece que já saem maturados com 16, 17 anos. Então, a gente tem uma segunda divisão muito difícil com, digamos assim, eu coloco ali de 7 a 8 equipes que podem, sim, chegar para ser campeão e ter esse acesso. Mas o objetivo central é a apresentação desses garotos? Qual é a perspectiva do Porto para a disputa dessa competição? Qualquer competição que o Porto vai entrar, né, pela representatividade que tem a camisa aqui dentro de Caruaru e no estado de Pernambuco e até no Brasil, né, ele chega para disputar título. Claro que com o projeto, né, de também tá revelando atletas, onde a gente já viu que vários atletas foram revelados, chegando na seleção brasileira e tudo. Araújo está de volta, né, para poder tá passando um pouco da experiência que ele tem, né? Um pouco, eu falo brincando, né? Porque é um cara que tem uma vasta experiência dentro do futebol. Então a gente vai com o objetivo, claro, de ser campeão, de ter esse acesso para e também tá utilizando os garotos da base para serem aproveitados e já estarem figurando no profissional. Veja, você falava aí dessa história da água do Porto, né? Por exemplo, o Sub-15 do Porto hoje, a gente até conversava do jogo de ontem, tá jogando na Copa Pernambuco, tá invicto ainda, conseguiu ganhar do Náutico lá, empatou com o Santa fora. Chegou na última rodada agora da Copa Pernambuco com chances claras de avançar à semifinal. Né? E a gente olhando ali o perfil que foi passado para você, né, do time. Chegou Araújo, né, mas eu até conversava em paralelo lá com o presidente José Porfírio e com o Juninho, né, que é filho dele. A gente batendo um papo ali com o pessoal que acompanha ali, tá, o Thiago. E ele falando disso, olha, devem vir aí 4 ou 5 profissionais e que já tem uma certa rodagem, mas o resto é da base. Esse é o perfil mesmo do time que vocês estão montando. Isso. Como o Júnior e Porfírio me mostraram, né, o projeto seria esse, de só ter ali 4 ou 5 profissionais, no máximo 6, para que a gente desse uma sustentação também aos meninos. Claro, é uma competição muito difícil, como eu falei para vocês, são campos difíceis, atletas que já têm, digamos assim, uma passagem no futebol pernambucano, que já conhece a competição, então isso tudo vai contar. Então a gente vai estar trazendo peças pontuais para que a gente possa também estar fomentando, né, um bom plantel, para que a gente possa dar sustentação para esses meninos estarem trabalhando bem. Ô Steve, estrategicamente, a posição que esses jogadores exercem em campo também é pensada ou não? Por exemplo, você tem agora o Araújo, que é um atacante, não sei, um goleiro experiente, um zagueiro experiente, ou não? São 6 experientes independentes. A grosso modo, né, Vitor? A gente fosse conversar aqui, olha, quem é que vem? Um goleiro, um zagueiro
O atacante já tem, e seria mais um ou dois de meio. Um meia, volante. Seria esse, mais ou menos, seria isso? Isso, mais ou menos isso. A gente forma um esqueleto, né? Como a gente fala no futebol, a gente forma um esqueleto ali e as principais, digamos assim, as contratações a gente deixa já para essas posições. Goleiro, né? Que a gente, claro, precisa de um goleiro experiente. Não que a gente não tenha hoje na casa, a gente já está em busca, né, de goleiros que tenham já uma passagem aqui no futebol pernambucano, que conheçam também a competição. Porque, como eu falei, é uma competição difícil. Aí volante, que precisa dar uma sustentação para os meninos. A gente ontem, eu até brinquei com o Júnior e com o Porfírio ontem, porque a gente tem um grupo muito jovem, então acaba se tornando um jogo mais de transição. Você perde e recupera muito rápido e os meninos já querem atacar de qualquer jeito. E aí a gente precisa também de um cara que tenha mais uma maturidade, né? Isso, para que possa cadenciar o jogo, porque senão a gente vai correr os 90 minutos e aí, como eu falei, a competição ela é difícil. E aí, em determinado momento, a gente pode oscilar dentro da partida, e aí tendo um cara experiente, ele pode cadenciar mais o jogo. Ô Steve, uma dúvida, né? Como é que está sendo o teu trabalho, por exemplo, em comandar Araújo? Né? Porque é um cara que... Araújo foi artilheiro do mundo, né? Quando tinha um prêmio lá que ganhava a chuteira de ouro. Ele foi do campeonato japonês, ele ganhou para todos os campeonatos do mundo. Araújo, enfim, jogou Atlético, Cruzeiro, Náutico, Fluminense, tantos times aí, né, Goiás e por aí vai. Como é que está sendo o dia a dia dessa convivência de comandar um cara com um currículo tão vasto? 18 anos de diferença, né? Isso. O Steve tem 29 e o Araújo tem 47. Vou lhe falar que é bem simples mesmo, porque a humildade dele faz com que seja fácil. A gente conversa muito, né? Como ele está parado há algum tempo, né? Parado, eu digo assim, né? De atividade profissional. Mas ele sempre, a gente conversando, ele disse, professor, eu estou sempre em atividade, estou sempre treinando, então isso facilita. Tanto é que a gente, semana passada e essa agora, a gente já está vindo treinando num ritmo bom com ele. E ele não vem abaixo dos meninos. A gente vê que fisicamente ele se mantém ativo. Ele ontem fez até uns golzinhos já. Foi. Já fez uns 3 gols já nas atividades. Então, é um cara que a gente conversa muito e ele conversa muito com os meninos também. Então, essa humildade dele faz com que se torne fácil trabalhar. Já trabalhei com outro cara também experiente, que vocês também conhecem, que é o Mondragon, que foi no Ipiranga. A gente conseguiu, graças a Deus, ter um acesso e o título, né, com a camisa do Ipiranga. E eu acredito que a juventude com a experiência tem dado certo. Então, dessa maneira, eu posso ser que deve também. O Ipiranga contratou o Neco, né? Treinador bastante experiente para comandar a equipe. Então, o time também deve vir forte, né? Ipiranga. Sim, sempre formam boas equipes lá. O Steve, a ideia de jogo é que os meninos trabalhem para o Araújo, para que ele seja o finalizador, para que ele seja pifado em condições de colocar a equipe em vantagem ou não? Ou o trabalho vai ser mais coletivo, não vai ser tão voltado para ele? E pegando essa pergunta do Vitor, né? Porque hoje, o que é que os treinadores dizem? Eles dizem, olha, ninguém pode jogar sem marcar. O centroavante tem que marcar a saída de bola. O beirada tem que marcar o lateral que sobe. Juntando com essa pergunta do Vitor. Araújo vai marcar também? Araújo vai marcar ou vai ficar só ali para fazer gol mesmo? Eu gosto muito do jogo coletivo, né? Então, um jogo de aproximação. Então, a gente tem um perde-pressiona que já é característico das equipes que eu trabalho. E com a juventude que a gente tem, vai facilitar também para Araújo, de certo modo, porque a gente vai estar próximo, né? Uma equipe mais próxima. E aí o perde-pressiona, às vezes, não vai ser nem ele que vai tomar a bola logo de início. E sim recuperar. Pressiona seria jogar na linha alta, é isso? Isso, correto. Então, para ele, vai se tornar um pouco fácil, porque ele não vai estar dando corridas longas. Então, vai ser mais posicional, mas mesmo assim vai precisar marcar. Ô, professor, existe uma discussão sobre a história de jogar na linha alta que a defesa acaba ficando muito exposta. Quem sofre muito essa crítica é o Hélio dos Anjos, né, com a equipe do Náutico. Inclusive, teve uma expulsão agora do Náutico contra o ABC, né, que com 2 minutos o Auremi foi expulso, e aí eu vi um podcast com os torcedores do Náutico, que é muito bom, diga-se de passagem, o Timbucast, que eu sempre gosto de achar que os caras fazem umas análises boas, né? Às vezes eles torcem demais, mas às vezes eles conseguem fazer umas análises boas. E começou uma discussão se aquela expulsão não teria sido culpa da linha alta de Hélio dos Anjos. E aí eles chegaram à conclusão de que não foi. Mas como não deixar a defesa tão vulnerável num esquema desse? A gente fala que no futebol a gente vai ter que correr risco de qualquer maneira. Quando eu baixo a linha, os caras estão propensos a entrar na minha área, né, de defesa. Quando eu subo a linha, eles vão ter campo para correr, né? Então a gente vai estar sofrendo risco de qualquer jeito. Eu particularmente gosto, né, com o que hoje a gente está trabalhando, né, com uma linha de 3 ali atrás. 3 zagueiros. Isso, 3 zagueiros. Eu também então gosto a gente muito,
Eu prefiro, assim, se eu fosse treinador, porque eu não sou, eu sempre jogaria com 3 zagueiros. Porque eu acho que deixa... No futebol moderno hoje, você libera os alas e os beiradas, né? Para não ter aquela preocupação de marcar tanto. É só... Agora tem que treinar. Correto. Então, aí como eu estava falando, a gente tem 3 zagueiros. Então, os 3 corredores vão estar... corredor central, os 2 laterais vão estar sendo ocupados. Claro que a gente vai ter atletas do outro lado que também vão desempenhar um bom papel, vão ter do outro lado tem o seu lado time, positivo também, né? E eles também querem vencer. Então, outra teoria também, né? Que muita gente tem, que 3 zagueiros é um time defensivo. Isso não existe, né? Particularmente comigo, não. Eu gosto muito dos alas atacando, gosto também de um volante que faça de pisar na outra área. Eu gosto de um meia, então não se torna tão defensivo. Claro que a gente precisa defender, né? Quem quer vencer não pode tomar gol. Então a gente precisa estar bem organizado. Eu falo muito para os atletas que quem tem que escorregar, quem tem que perder as disputas de bola em cima e embaixo são os outros atletas, são os nossos adversários. E os nossos atletas eles precisam estar bem preparados. Então a gente trabalha no dia a dia para que o eventual 1 contra 1 a gente possa desempenhar o saldo positivo para a gente. Professor, ainda sobre a questão do Araújo, existe uma expectativa de que ele possa ser o goleador da competição? Vocês alimentam isso? Ele tem uma espécie de meta a atingir de gols? Uma meta talvez pessoal que ele tenha compartilhado? Particularmente eu não conversei isso com ele, né? De ele chegar para ser o cara que vai, digamos, ser o salvador. Mas claro que ele, com a sua experiência, tecnicamente ele não desaprendeu. Tanto é que alguns lances lá a gente vê que não vou dizer que é um vislumbre, mas eu vou dizer que ele tem a técnica bem apurada, né, ainda. Então, ele tem muito a ajudar a gente. Eu vou ser bem sincero, como eu te falei, ele já fez uns 3 a 4 gols nos coletivos que a gente faz. Ele tem potencial para ser o artilheiro da competição? Tem. Tecnicamente, ele é muito, muito bom. Então, uma bola que chega, que ele tiver um espaçozinho, ele consegue colocar na gaveta, ele consegue tirar muito bem do goleiro para cabecear, mesmo sendo baixo. Ele é um cara que tem uma boa impulsão e ele consegue direcionar o cabeceio. Então, tem tudo para, se Deus quiser, a gente fazer uma boa competição e, se Deus quiser, ele ser o artilheiro. E como é que está sendo a receptividade dos atletas jovens, principalmente quando eles olham para o Araújo? Porque o Araújo, quando chega lá, né, quando ele vai levar menino para ser observado e tal, ou vai visitar o próprio Porfírio, quando ele chega lá, o pessoal fica sempre em Araújo, né? E é diferente você estar jogando com aquele cara ali do lado dele, né? Como é que tá o clima dentro do grupo, né? Com relação aos jovens? Rapaz, os meninos estão aproveitando, né? A gente vê que ele conversa bastante com os meninos. Ele é um treinador dentro de campo, então? Eu vou utilizá-lo bastante. Ele é um cara que ele gosta muito... É o capitão. Será o capitão? Com certeza, eu acredito que sim. Pela vasta experiência que tem, isso vai facilitar pra gente. E aí, não só pela vasta experiência, mas também pelo comprometimento que ele tá com a equipe. Ele conversa muito com os meninos têm uma total liberdade para estar conversando com eles. E você vê que no dia a dia ali, trabalha em academia, trabalha dentro de campo, os meninos estão sempre próximos para poder aproveitar e tirar o máximo de experiência ali, né? Aprender ao máximo, porque a gente sabe que o caminho no futebol não é fácil. A gente vê tantos e tantos atletas aí que tem tanto potencial, mas infelizmente não vislumbram nos grandes times. E aí como ele conseguiu isso, ser o artilheiro do ano, como você falou em alguns tempos, disputar grandes ligas. Então, para esses meninos que estão iniciando agora, eles precisam ao máximo de conhecimento para também, se Deus quiser, chegar lá. Professor, o senhor esteve agora recente no Maguari. Precisa de jogadores experientes. Existe a possibilidade de algum atleta que trabalhou com o senhor lá, de repente ser indicado, aparecer aqui? Rapaz, eu vou ser bem sério pra você. A grande maioria que estava comigo no Maguari hoje estão ou disputando Série D, ou Copa Paulista, ou Série C. Todo mundo empregado, né? Quem faz uma boa campanha. Isso, justamente. A gente, graças a Deus, conseguiu, né? Tá fazendo uma boa campanha, os jogadores estão empregados. Então qual é o mercado do Porto em busca desses reforços? Eu vou ser bem sério, eu tenho um scout muito bom. Eu gosto do meu scout, então alguns atletas ali eu já repassei para Júnior. Vão estar chegando, como vocês falaram, né? Algumas posições onde a gente já tem um goleiro contratado. Júnior soprou o nome do goleiro lá, porque eu não estou lembrado agora, mas é um goleiro que tem 26 anos. 26 anos. Isso, já tem uma rodagem, já passou por Cabense, Caruaru City. Mas então o mercado deu furo aí, diga aí o nome do goleiro. O mercado é local, regional? Isso, Lucão. É um mercado, digamos assim, regional. Vou dizer regional porque precisa de jogadores que já conheçam já a competição e já tenham, digamos assim, estado em atividade, né, desde o início do ano. Porque se a gente trouxer um atleta que esteja
parado, a gente... Tem que chegar para jogar, né, professor? Isso, correto. Se vai trazer 4 ou 5 jogadores, tem que chegar para jogar, não Isso. pode chegar para somar. E aí eu vou ser bem sério com você também, Mário. Se ele vier aí pensando porque tá vindo já como contratação, vai vir relaxado e não, eu vou jogar, comigo eu não tenho muito esse questionamento de idade, correto. não. Eu trabalhei com o Max, que é um menino daqui de Caruaru, trabalhei com o Max na terceira e na segunda divisão lá no Ipiranga, onde a gente botou o Max para estrear no profissional na estreia da segunda divisão com 18 anos. Posição? Max é um volante. Então é um atleta que com 18 anos, 17 estava sendo campeão estadual comigo, da A3, 18 estava estreando no profissional. Então, idade para mim é só um número. Então, é algo quem vem para cá para trabalhar comigo vai ter que desempenhar um bom papel também. Muito bem. Steve Almeida, técnico do Porto, Silvio, conversou não. conosco. Steve. Eu entendi Silvio. Não, Steve Almeida, técnico do Entendi Porto, Silvio. conversou conosco aqui. Steve, muito obrigado, sucesso e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho e vamos lá, se Deus quiser, desempenhar um bom papel. Mário Flávio. Valeu, Mário. Valeu, Vitor. Boa sorte para o professor Steve, né? E veja, o Porto, ele tem a possibilidade, olha a responsabilidade do professor, de manter Caruaru na primeira divisão ano que vem. Porque com o rebaixamento do Central, a gente não tem representante na primeira divisão ano que vem. Tem o Caruaru City também, inclusive, vamos trazer também para a semana alguém do Caruaru City aqui bater um papo, mas o Porto pode ser Caruaru na primeira divisão do ano que vem. É difícil, esperança. mas a gente acredita, né, principalmente na base, né? A base do Porto é uma base muito boa, muito bem feito o trabalho lá. É isso, estamos torcendo aqui. Professor, muito obrigado e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no